O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: Onde quereis que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: Ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: O mestre manda dizer: Onde está a sala em que vou comer a Páscoa com meus discípulos? Ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada com almofadas. Ali fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu-o e entregou-lhes, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não bebereis mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre sejam louvados. Meus caros irmãos e irmãs, como dito, hoje nós celebramos solenemente, alegremente, essa grande festividade que é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo presente na Eucaristia. Essa grande solenidade que, olhando de forma histórica, porque todo ano a gente vê a história de Corpus Christi, então acho que todo mundo que já está careca de saber a origem de Corpus Christi. Então, só retomando, foi de um milagre eucarístico em que o padre duvidava, e naquele momento em que o padre ergueu a Eucaristia, saíam gotas de sangue, do próprio sangue de Cristo, que caíam sobre ele, sobre o altar, e ele desesperado, caiu no chão, e tanto é que se tem lá, enfim, então, foi desse grande milagre. Aí o bispo foi lá, pegou o Santíssimo, que se tinha transformado também, a hóstia milagrosa, melhor dizendo, e foi levando em procissão junto com o povo na rua. Aí o povo olhava, Corpus Christi, ou seja, o corpo de Cristo. E é exatamente isso que o padre fala antes do Concílio Vaticano II. Na verdade, até quando o padre vai celebrar a missa em latim, usa algumas partes em latim, o padre pode muito bem erguer aqui e falar, Corpus Christi. O Concílio Vaticano II autoriza o padre lá a ter algumas partes da missa em latim. Por exemplo, tem Agnus Dei, que o povo canta. Então, tem que se dar, isso aí está no Concílio Vaticano II, tá? Só fechando parênteses. Portanto, o padre, por exemplo, quando ele entrega o corpo de Cristo, não é um cumprimento, corpo de Cristo, não, o corpo de Cristo. Está falando que naquela aparência ali se esconde nosso Senhor. Aí todo mundo responde, amém, que significa assim seja, ou seja, confirmo tudo aquilo que está sendo dito, ou seja, eu creio.
É como se dissesse, eu creio, corpo de Cristo. Eu creio. A gente ficou tão mecânico, né? Corpo de Cristo, amém. Então, falta coração naquilo que a gente está fazendo. E meus irmãos, assim, nessa grande festa de Corpus Christi, que era um buraco, dizia o nome agora santa, né, que falava que era um buraco no tempo litúrgico, que depois o Papa autorizou essa grande solenidade, essa grande festa, no tempo comum. Então, uma data específica onde Jesus vai ao encontro das pessoas na rua, só exceção esse ano passado e esse ano, né, porque é ano de pandemia, então não pode sair Nosso Senhor na rua, mas muito feliz assim por ver a igreja também. Se Jesus não foi ao encontro das pessoas, as pessoas foram ao encontro de Jesus, né? Então a igreja sempre com uma boa quantia de gente, né? Desde de hoje de manhã até hoje à noite, então Nosso Senhor fica muito feliz com isso também. Mas meus irmãos, Satanás, ele quer acabar com a nossa fé na Eucaristia. A Eucaristia, esse Eucaristós, né, significação de graças, nosso Senhor Jesus Cristo se faz presente num pão ázimo, de tal forma que não é mais pão ázimo, é o próprio corpo de Cristo na aparência, escondido na espécie, né, linguagem filosófica, mas na aparência do pão ázimo. Pão ázimo, para quem não sabe, é aquele pão que não tem fermento. Então vira um pão ázimo, então sem fermento. E é um costume antigo dos judeus que conectava a festa da Páscoa e a festa dos ázimos. A festa dos ázimos era separado um cordeiro para o sacrifício, para depois concluir na Páscoa. Então assim, aqui como diz no Evangelho de Marcos, o primeiro dia dos ázimos, ou seja, uma semana antes da Páscoa. Então, foi feito lá, Jesus falou, orientou lá, ó, vocês vão na casa do fulano. Então assim, o pão ázimo indica essa pureza, é um sinal. O pão ázimo é um sinal da pureza, do que um pão com fermento, né? O pão com fermento, ele ainda não é puro, ele foi acrescentado fermento para ele poder crescer, né? Então, mas a substância continua a mesma, ele só cresceu. Mas continua a mesma coisa. Então, o pão ázimo tem esse sentido da pureza. E Jesus usa dos símbolos judaicos. O pão ázimo, que é o momento em que é preparado o sacrifício, nós também usamos o pão ázimo, que é o momento em que é preparado o santo sacrifício, que é a missa, para depois concluir. Então, o evangelho de hoje encaixa perfeitamente na Santa Missa. E aqui no caso, concluído no santo sacrifício, né, no momento da Santa Ceia, em que Jesus pega o pão ázimo e diz para os apóstolos, isto é o meu corpo. Jesus, ele tem falado, né, se vocês não estiverem unidos a mim, vocês não vão ver o Pai, né? Então, que eu e o Pai, que vocês sejam um, assim como eu e o Pai somos um. Então, Jesus fala tanto da unidade com Ele, que não bastava uma presença física de nosso Senhor, nós teríamos que nos unir a Ele. Como isso é possível? Nosso Senhor nos deu o caminho. É possível, desde o momento em que eu me faça presente, na aparência de pão, para que assim eu possa entrar dentro de você, estar contigo. Assim como, que não sou nutricionista, mas nós sabemos que o que a gente come, sendo bem grosso assim, então me perdoa os nutricionistas, tá? Então, sendo bem grosso, o que a gente come vai lá, vai ser quebrado, amido, etc, proteína, não sei. A gente come e no final aquilo vai ser utilizado pelo corpo para o quê? Crescer cabelo, crescer unha. Então, tratar aqui do ferimento, né? Então, assim, a alimentação é de suma importância para todo o corpo, porque é a partir das proteínas, dos nutrientes, que o corpo ele se mantém, ele cresce. Então, uma criança cresce saudável também, a partir de uma boa alimentação. E, meus irmãos, o que dirá da alma, se nosso Senhor, que ali, Ele
não, quando a gente fala comunhão espiritual, né, Nosso Senhor age na alma, mas agora na comunhão física, na aparência de pão, Nosso Senhor se faz presente fisicamente, palpavelmente. E certa vez, um homem orgulhoso dizia a São José Sanches, que, assim, como você pode acreditar num Deus que se faz pão? São José Sanches fala assim, para você ver a Deus, não, porque eu vejo, mas como assim ver Deus? Para ver a Deus é necessário olhar com os olhos do coração. Ele se esconde aos orgulhosos, mas ele se revela aos humildes. Então, nosso Senhor se faz presente na Eucaristia. E Satanás, como eu disse no começo, ele quer acabar com a nossa fé na Eucaristia. Uma história famosa e verídica de uma mulher bem católica, né? Saiu da igreja depois de uma adoração, encontrou um muçulmano. O muçulmano foi lá, falou: "O que você estava fazendo aí, né?" Eram conhecidos, né? Ela falou: "Eu estava ali adorando a Deus, né? A Deus que se faz presente no pão, na aparência de pão." Deus que se faz presente na aparência de pão? Você está querendo dizer que Deus, Todo-Poderoso, está ali? Ela: "Sim, Deus está ali." "Mas se Deus está ali, para onde você está indo?" "Eu estou indo para casa." Meu Deus do céu, se lá na minha mesquita Deus estivesse presente, eu ia ficar dia e noite lá. E assim, nas palavras desse muçulmano, ele chamava aquelas pessoas de hipócritas, com certa razão por quê? Porque ele olhava: "Nossa, vejam como eles se portam. Se Deus realmente está ali no sacrário," então, cada igreja ali, né? "Vejam como essas pessoas se portam, se distraem tanto, não estão nem aí, ficam conversando para lá e para cá, mas realmente essas pessoas têm fé na Eucaristia?" E olhando para esse muçulmano, não é que ele tem razões para dizer isso? Razões, né? Porque realmente é nosso Senhor Jesus Cristo presente. É de se perguntar se realmente nós temos fé na Eucaristia, com a nossa falta de zelo, até na comunhão. A gente recebe Jesus como se fosse uma bolachinha. Se Deus, né, está, como o muçulmano diz, se Deus está presente ali, e ele convidou ainda, né, a pessoa falou assim: "Olha, lá na mesquita, a gente adora o Deus desconhecido, né, o Alá, aquele que é o onipotente, assim, que está lá no canto dele, né? Então, o Alá, nós lá tiramos a sandália, não é permitido nenhum ruído. Então, é um rigorismo grande. E isso para adorar um Deus ainda muito imperfeito, né? Ainda uma visão de Deus criador, mas que não é a revelação. Ainda não é o Deus verdadeiramente, né? O Deus verdadeiro. É apenas um pedaço daquilo que é Deus, né? A gente olha, nossa, e nós temos a verdade revelada. Temos Deus tão pessoal, tão presente, e a gente não está nem aí. Essa indiferença, meus irmãos, custa-nos muito caro. São João Bosco, ele vai dizer, né, lamentando a indiferença dos cristãos, ele diz: "Queres que o Senhor vos dê muitas graças?" Quem não quer, né? "Visite o Senhor muitas vezes. Quereis que o Senhor vos dê poucas graças? Visite o Senhor poucas vezes. Quereis ser vencidos pelo demônio? Não visite nosso Senhor." São João Bosco, na sua grande sabedoria. Quereis ser vencidos pelo demônio? Não visite nosso Senhor. Meus irmãos, nós somos chamados a alimentar a nossa fé, a proclamar a nossa fé verdadeiramente, de coração, a Deus que se faz presente.
Se os anjos e os serafins se prostram diante de Deus, os cristãos de hoje em dia, diante de Jesus, não têm coragem de fazer uma genuflexão. O que é genuflexão? Geno, joelho, flexão, flexão de joelho. Então os cristãos hoje em dia, não, tô meio com preguiça, faço aqui uma reverência, fico olhando. Meus irmãos, falta zelo para nós. Ah, padre, eu não posso ajoelhar. Tudo bem, é outra história, tá? Não estou colocando as exceções. Mas eu acredito que 99% aqui não é exceção. Talvez 1% seja exceção. Aí é outra história. E meus irmãos, nosso testemunho, né, fraqueja muito. Mas nós somos chamados a proclamar a nossa fé, sermos zelosos em nossas ações, a visitar o Senhor muitas vezes, porque precisamos de muitas graças. Não sei vocês, mas eu estou precisando de tanta graça. Acho que é só eu, né? Não, todos nós, né? Aí agora, padre, mas o senhor está acusando a gente. Sim, ao mesmo tempo que tem dedo apontado para lá, tem dedo apontado para cá, né? Então, também me coloco no lugar. Padre, o senhor quer muitas graças, visitar o Senhor muitas vezes, padre. Então, para de ficar em 1001 atividades, vai, para um minutinho para estar com Jesus, visite Jesus. Então, assim, meus irmãos, nós, no meio da atividade do cotidiano, a gente é chamado a santificar o nosso cotidiano, o dia a dia. Então, não é impossível você, padre, eu tenho 1001 atividades. Então, é nessa 1001 atividades que Deus quer que você esteja junto com Ele. Seja acordando mais cedo para rezar pelo menos um terço, seja santificando o dia, de alguma forma. Tem gente que passa, vai para o trabalho, passa lá na igreja, faz uma adoração de 10 minutos, ou aqueles jovens que antigamente, né, quando estava na outra paróquia, tinham uns jovens que iam para o colégio, antes de ir para o colégio, ficava lá na igreja, rezava um pouquinho e ia para o colégio. Então, é exatamente isso. Essa pequena visita já é meritória diante de Deus. Meus irmãos, Beato Carlo Acutis vai dizer, né, a Eucaristia é minha autoestrada para o céu. Esse guri, menininho, então, lá da Itália, Beato Carlo Acutis, mas ficava horas e horas em adoração ao Santíssimo. Tinha uma vida de caridade muito grande, uma vida de amor a Jesus Eucarístico muito grande. Meus irmãos, testemunho de São Tarcísio, então um santo antiguíssimo, né? Uma criança que foi levar Jesus Eucarístico para os cristãos que iam ser martirizados. E ele levou, aí os amigos dele olharam assim, o que ele está levando, né, de tão precioso? Porque o que causou espanto em São Tarcísio é a forma como ele levava Jesus Eucarístico. Com tanta piedade, tanto amor, que aqueles jovens queriam tomar dele. Ele não entregou, os jovens espancaram ele, até o momento que ele chegou a falecer, mas não largava. Aí quando conseguiram tirar das mãos dele, abriram, não tinha nada. A Eucaristia já estava dentro de São Tarcísio. São Tarcísio se entregou por nosso Senhor se entregou por São Tarcísio. Então, meus irmãos, o mistério da Eucaristia é Deus que se entrega por nós, para que a gente possa ter força para se entregar por Deus. São João Paulo II, citando também uma santa, ele diz que só basta uma Eucaristia para você se santificar plenamente. Uma. Agora eu pergunto, se basta só uma, porque o problema é de quem que não santifica? É da Eucaristia? Não, é nosso. O problema somos nós, o nosso coração. É como se fosse fazer uma dieta, né? Você vai cortar tudo aquilo que te faz mal. Então, assim você melhora o seu corpo e vai comer fazer as comidas que fazem melhor, né? Tira tudo aquilo que faz mal, tira a Coca-Cola, tira um monte de coisa. Então, assim, na vida espiritual você tira as más inclinações, tira aquilo que te afasta de Deus,
tira o pecado, que é o maior mal que pode acontecer na alma, pecado mortal, tira aquilo. E assim, vai preparando para receber Jesus na Eucaristia. Então, meus irmãos, os santos, por exemplo, se preparavam de uma forma gigantesca, né, para receber, para ir para a Santa Missa, se preparavam assim, de um dia para o outro. Tem santos preparados 2 dias de preparação para receber Jesus na Eucaristia. Então, aquela ânsia de receber, nossa, eu vou receber Jesus. E se nós vamos todo ansiosos, né, para uma festa de casamento, que é muito bom, a gente vai para grandes festas assim, nossa, eu vou lá no buffet não sei das quantas, então vai lá que bem vestido é bom, excelente. Agora, meus irmãos, nós que vamos para receber o maior de todos os tesouros, a gente não vai do mesmo jeito. Então já percebe? Tem a falta de zelo até nisso. Então, meus irmãos, não é qualquer coisa, é nosso Senhor Eucarístico. Então, é o próprio Deus que se fez homem e que está presente na aparência de pão. Por fim, São Francisco de Sales, comentando da Eucaristia, ele vai dizer 2 coisas que eu gostaria de colocar aqui. Está lá no Filoteia. 2 coisas. A primeira é a importância dela. Ele vai dizer que Deus, na sua infinita providência, quis usar do mesmo meio que Satanás usou para fazer a humanidade recair. Então, o que foi usado? Foi Eva, foi a serpente, né? Tentou, mas Eva levou o alimento a Adão. Então, por um alimento, foi a causa da perdição de tudo, do qual Eva foi um instrumento. Assim, Deus quis usar de um alimento, a Eucaristia, para nos dar, ao contrário da perdição, a salvação. E São Francisco de Sales, vendo a nossa fraqueza, ele vai dizer, por fim, que 2 pessoas, somente 2, podem comungar constantemente. 2 pessoas. As perfeitas, para se manterem perfeitas. As imperfeitas, para se aperfeiçoarem. As fortes, para permanecerem fortes. As fracas, para se fortalecerem. As saudáveis, para continuarem saudáveis. E as doentes, para que possam se curar da sua doença. Quanto a nós, que pertencemos aos fracos, doentes e imperfeitos, quanto mais nós temos que receber Jesus com frequência, mas não recebê-lo de qualquer jeito, porque não se trata de receber Jesus, se trata da forma como recebemos. E meus irmãos, falta-nos piedade, então recebamos Jesus com todo amor e piedade, suplicando. É como se a gente recebesse alguém em casa, quando a gente comunga, e de repente a gente vai lá, né, faz uma oração e pronto, acabou. Não, ele está lá na sala de estar, você não pode deixar a visita na sala de estar. Por isso que tem a prática piedosa da ação de graças, né, que depois da comunhão ficar um tempinho em adoração, isso é uma prática piedosa. É para dizer o quê? Qual que é o sentido? Você recebe uma visita, você não vai deixar a visita ali sozinha. Somente se necessário, né? Lógico. Então, ficar ali com a visita. Jesus que se faz presente. Quantas graças nós perdemos por não sabermos comungar. Então, meus irmãos, adoremos o Senhor Eucarístico, que se faz presente aqui no dia de hoje, nessa solenidade em honra ao seu corpo e sangue, que se fará presente aqui no altar. Então, meus irmãos, supliquemos essa graça, a intercessão da Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, para sermos também fiéis à nossa vocação e correspondermos ao chamado de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.